Senhora, paz e graça, igreja. Que igreja linda. Estou assim muito feliz com esse congresso. Cadê os meninos? Não voltaram ainda? Estão lá dentro? Estão vindo? Não? Estão fazendo alguma coisa. Quem esteve no congresso todos os dias, levanta a mão. Eu não sei vocês, mas eu me senti no acampamento. Porque eles fizeram, aconteceram, permitiram e Deus falou. Deus falou poderosamente no nosso coração através desses meninos, que outro dia era o quê, filho? Crianças. Gente, Beth era pequenininha. Felipe era pequenininho. Estou assim, pastor. Eles passaram por cima da vergonha, da timidez, né? Eu estava ali sentadinha e alguém puxou no meu ouvido. Eita, Jasmine é ligada no 220. Tá ouvindo, Jasmine? Aí eu falei, é mesmo? 360. Não para, né? E isso é algo assim que a igreja talvez não estivesse vendo, como a gente está vendo nesses últimos 3 dias. E é para a gente glorificar o Senhor. É uma geração que está chegando para somar, para estar conosco e para ir, quem sabe, e eu tenho certeza que sim, mais longe do que o que a gente está indo. Amém? Gente, sexta-feira, a nossa querida Beth falou sobre geração eleita. Nós somos eleitos pelo Senhor. E não fomos eleitos por nenhum tipo de mérito. Não houve nada que pudéssemos fazer a não ser reconhecê-lo como Salvador. Nós somos uma geração eleita apenas pela graça de Deus. Aí no sábado vem o Wallace e é usado poderosamente por Deus, uma criança. Que idade deve ter o Wallace? Cadê Jailma? 14 anos. E falou sobre sacerdócio santo, sacerdócio real. O que é ser um sacerdote? O acesso que nós temos ao Senhor, como hoje sacerdotes que somos, pelo Espírito Santo de Deus em nós. E eu fiquei de falar sobre a nação santa. Santo, palavra original, kadosh. Nós somos separados. Uma igreja que é uma geração eleita, um sacerdócio real e uma nação santa. Ela reflete o caráter de Cristo. Ela traz com ela um peso de pertencimento a um reino que não é o reino desta terra, mas é o reino dos céus. E hoje eu vou trazer qual o padrão de vida de uma pessoa que é designada para ser uma geração eleita, um sacerdócio real e uma nação santa? Porque saber que eu sou geração eleita, sacerdócio santo e uma nação que pertence ao Senhor, eu sei. Quantos aqui são? Geração eleita pelo Senhor, levante sua mão. Quantos aqui são? Um povo escolhido por Deus, que pertence ao reino dos céus. Nós não sabemos? Mas lá fora, quando nós enfrentamos as nossas dificuldades, quando nós temos um problema na escola do nosso filho, e ele foi agredido verbalmente, de alguma forma, nós conseguimos manter uma postura de uma geração eleita, de uma nação santa, separada pelo Senhor, de um sacerdócio real. Lá fora, quando um exame não vem com o diagnóstico que a gente espera. Lá fora, quando na faculdade nós somos testados na nossa fé. Lá fora, quando os nossos funcionários testam a nossa paciência. Quando o nosso patrão não respeita, talvez passa do limite. Lá fora, nós conseguimos manter um padrão de geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Porque se me perguntarem aqui agora, Anne, nível qual é a sua identidade em Cristo? E me derem uma caneta desse tamanho aqui, eu vou escrever. Cadê a caneta, Olga? A Olga botou a identidade aqui, mas não deixou a caneta. Eu vou colocar aqui, ó, filha de Deus, sacerdócio real, nação santa. Porque aqui dentro é tão fácil seguir esse padrão.
Tá tudo tão fácil aqui dentro, a gente tem tudo a nosso favor, as luzes, os irmãos sentados, uma palavra pronta. Nós oramos, aí a gente jejua, e a gente canta e louva, e o Senhor fala poderosamente num congresso. E lá fora, na guerra lá fora, quantos de nós estamos prontos para ter esse padrão? Eu ia falar só sobre Nação Santa, irmãos. Eu acordei de madrugada. Foi, Paulo César? Levantei e falei, cadê o celular? Aí ele tá desligado. Eu peguei o óculos rapidinho e anotei. Porque eu acordei com o Senhor falando comigo. Fale assim. Traga esta palavra. Qual o padrão de vida de uma pessoa que é designada por Deus para ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa? Qual é esse padrão? Vocês querem saber? Amém. Vamos abrir aí em 1 Samuel 30, do versículo 1 em diante. Eu vou ler na minha versão, mas os irmãos podem acompanhar por ali. E diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram a ninguém. Falem assim, não mataram a ninguém. Mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, do Carmelo, estavam também entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar, traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu, sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens, falem aí, 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens, digam 200. 200 desses homens estavam muito exaustos, muito cansados para atravessar o ribeiro. E Davi continuou a perseguição com apenas 400 homens. No caminho, encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites que ele não comia nem bebia. Com um pouco de tempo, ele recuperou as forças. E Davi lhe perguntou, a quem você pertence? De onde você veio? E ele responde, sou egípcio, escravo de um amalequita. Respondeu, meu senhor me abandonou aqui há 3 dias, porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos Queretitas, no Neguebe, ao território de Judá, em Caleb, e tínhamos queimado Ziclag. Continuando. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu, se o Senhor jurar por Deus que não me matará, nem me entregará ao meu Senhor, eu levarei a eles. O rapaz o levou até os amalequitas, estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo, festejando, por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi então recuperou tudo, digam tudo que os amalequitas haviam tomado, e resgatou suas 2 esposas, Ainoã e Abigail. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos, e os seus companheiros os levaram à frente dos animais. Esse despojo pertence a Davi, disseram. Então Davi voltou ao ribeiro de Besor, onde haviam ficado os 200, lembram? Para trás, porque estavam exaustos demais para acompanhá-los. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros, e eles o cumprimentaram com alegria. Contudo, entre os que tinham acompanhado Davi, havia alguns homens perversos que disseram, como eles não foram conosco, não devemos receber nada, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam apenas as esposas e os filhos deles e mandem todos embora. Davi, porém, disse, não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvido quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. E a partir daquele dia, Davi fez disso um decreto e um estatuto em Israel. Senhor, eis aqui a tua palavra, Deus. Eis aqui a minha vida. Faz conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Ufa! Diga aí, ufa! Quase que eu li a Bíblia toda, não foi?
Gente, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho de uma pessoa que eu amo falar, Davi. Davi aqui nesse momento ainda não era rei, havia uma promessa sobre a sua cabeça porque ele havia sido ungido rei. Mas nesse momento aqui, ele ainda está fugindo de Saul. Está em Ziclag, uma terra que foi doada a ele pelo rei Aquis, o rei dos filisteus. Ali ele fez o seu acampamento, estava crescendo, em liderança, 600 homens numa guerra. E ele estava lá, guerreando com seu povo, com aqueles homens todos, e voltando dessa guerra lá em Afec, 3 dias andando, com fome, sujos, com sede, querendo chegar em casa e encontrar quem? As esposas, uma comida quente, uma cama, um conforto. O que é que eles encontram? Destruição. Ziclag havia sido não só destruída, mas queimada. E todas as pessoas que estavam naquele acampamento haviam sido levadas. Não sei como, a Bíblia não diz, mas tem informação de que ninguém morreu. Graças a Deus, Davi deve ter pensado. Mas não havia ninguém ali. Não haviam as esposas, os doentes, os idosos, as crianças. Imagine para esses homens chegarem ali e não achar nenhum tipo de conforto para eles e ainda pensar o que vão fazer com minha esposa. Será que vão vender? Vão fazer delas escrava sexual? As crianças, o que vão fazer com essas crianças? Vão torná-las parte do exército deles? Imagine o desespero que havia naquele lugar. Eu penso que Davi passou por 3 momentos muito importantes em sua vida. O primeiro, quando ele era um franzininho lá nas colinas e chega Samuel e você vai ser rei. E unge Davi. O outro momento é quando ele se torna rei, mas não de todo Israel, porque ele ainda divide um período na história, né, com um dos filhos de Saul. E o outro momento é quando ele se torna rei totalmente. Esse é um momento ainda de fuga. Ele ainda está fugindo aqui de Saul. Ele honra Saul porque ele era ungido, ele não tinha mais o Espírito Santo, mas Davi honrava. E ele dizia, eu só vou ser rei quando o Senhor me colocar. Ele está aqui ainda fugindo, acampado em Ziclag, esperando o tempo de Deus. E cadê Abigail? E cadê Ainoã? Já tinha perdido Mical estava lá com Saul, já tinha sido dada para outro. E ele agora não tinha mais as suas 2 esposas. E aqui, irmãos, vem um exemplo para a nossa vida. O que Davi fez? O que Davi faz nesse período aqui da sua vida mostra pra gente um padrão que nós devemos ter. Para, de fato, lá fora, nas nossas guerras, sermos uma geração, mostrarmos que somos uma geração eleita, um sacerdócio santo, uma nação separada por Deus. Porque Davi, aqui, imagine chegar ali com todos aqueles homens. Os homens não estavam só chateados, irmãos. Os homens choraram até não aguentar mais. E diz o texto que eles falavam em fazer o quê com Davi? Fazer um carinho em Davi? Conversar com ele? Apedrejá-lo. Imagine você estar num momento como esse e as pessoas que estão do seu lado, se juntarem contra você, todas, e você ficar sozinho. E Davi estava ouvindo os burburinhos ali, os homens choravam e deviam estar apontando para ele. Quem sabe dizendo, Davi, é assim que você vai querer ser rei? Sai para uma guerra, leva 600 homens, deixa um acampamento com quantas mulheres e crianças, sem nenhum homem para cuidar, Davi? Você acha que isso está certo? Quanto que Davi deve ter sido julgado? E eu imagino que ele próprio deve ter pensado, por que eu não deixei uns 50 homens aqui de guarda? Para que não acontecesse isso? Mas o que acontece é que ele foi julgado de forma unânime, de forma totalmente negativa. E ele tinha tudo aqui para fugir, para estatalar o seu emocional e dizer, não sei o que fazer. Mas a primeira coisa que Davi faz, que é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Davi, ele sabe a identidade dele. Quem ungiu Davi? Quem mandou ungir? Ele tinha o que dentro dele? O Espírito Santo de Deus. E ele sabia disso. Quando nós estivermos lá fora, nas nossas guerras, a gente tem que lembrar quem nos ungiu. Para a gente não se confundir. Olha o que Davi fala. No versículo... Deixei meu óculos no carro, né? Pode deixar. Olha o que Davi fala. Versículo 5. Não cheguei ao versículo aqui. É o 6. É o 6, parte B. Desculpe, moça, porque eu li o texto todo, mas tem um óculos para descobrir. Tá lindo agora, né, com o óculos do marido. Tá ótimo, obrigada. Versículo 6. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. O que é que Davi faz? Versículo 6, parte B. Lê de novo. Mas Davi encontrou forças naquele que o ungiu. Ele tinha convicção de quem ele era. Foi a primeira coisa que Davi fez. Ele não saiu tentando convencer o povo. Ele não saiu tentando se justificar. Ele não saiu reunindo todo mundo falando, não, vamos todo mundo atrás das mulheres, não. Ele primeiro encontrou forças em quem? Tem algumas versões que falam assim, e Davi se reanimou no Senhor. A minha versão fala, e Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus, que é igual a que está ali, isso mesmo.
E dessa maneira nós devemos agir, queridos. Quando nós estivermos com situações de nossas vidas, e como é um desafio isso. Porque o nosso emocional quer logo boicotar a nossa mente que está pronta. A mente está ali pronta. O espírito da gente está pronto. A mente da gente entende. Mas quando o emocional da gente enfraquece, a gente realmente deixa de verificar, de entender e de sentir aquilo que Deus já nos deu, que é uma identidade no Senhor. Então a primeira coisa que Davi nos ensina aqui nessa guerra, nessa batalha, é que ele sabe a sua identidade em Cristo. Ele sabe que ele tem um Deus que cuida dele. A segunda coisa que acontece com Davi é que ele, primeiro, antes de tudo, ele busca o Senhor. Olha o que ele fala, continuando aí. 7. Então disse ao sacerdote Abiatar, traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Ameleque, o trouxe. Abiatar foi o único sacerdote que sobreviveu à matança quando Saul ordena que todos os sacerdotes fossem mortos por conta de um único ajudar Davi. Abiatar foge e vai para Davi. Quando ele foge, ele leva com ele o colete sacerdotal, que o Wallace falou tão bem aqui no sábado, quando ele mostrou aqui a foto. Os irmãos lembram, né, isso que vieram? Um colete sacerdotal que era usado para o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos. Abiatar leva esse traje para esse momento santo para junto de Davi. E a primeira coisa que ele faz é isso. Abiatar corre, pega o colete sacerdotal e vem. Porque eu preciso de instrução. E não é instrução humana, é instrução de Deus. E Abiatar traz o colete sacerdotal. E ali Davi pergunta, Senhor, eu posso ir? E o Senhor responde o quê? Pode. Eu alcançarei eles? E o Senhor responde, sim, alcançará. Não só alcançará, como você resgatará a todos. Segunda coisa que a gente precisa ter para manter a nossa identidade dentro do caráter de Deus, que o Senhor já nos deu. Primeira coisa é saber a nossa identidade. Segunda coisa é buscar ao Senhor. Às vezes a gente quer buscar um amigo, a internet, mas nós devemos buscar ao Senhor, nosso Deus. Como que a gente busca ao Senhor? Quando muitas vezes na nossa vida nós não temos intimidade com Ele. Falei alguma coisa errada aqui? Quem conhece aqui quando o marido chega em casa? Pela tosse, pelo carro, pela batida da porta. Quem conhece o filho quando funga? Quem está no aniversário? Um tossiu ali, ó. Cadê a mãe? Quando está no aniversário, que um dos filhos chora lá, a mãe já sai correndo. Todo mundo está conversando. Uma mãe sai correndo, já sabe que é a mãe do que estava chorando, que caiu. Isso quer dizer o quê, gente? Intimidade. Felipe costuma dizer, não vou falar de Benjamin hoje não, viu, filho de mim? De Felipe. Felipe costuma dizer que eu tenho olhos nas costas, né? A gente foi para o interior, a gente levou Isaac, a maioria dos irmãos já conhece, é o primo dele, né? Que a gente foi para o acampamento com os adolescentes e que estava no interior com a gente. E aí chegou lá, Isaac quer muito ficar no celular, E aí eu falei, ninguém vai ficar no celular hoje. Não foi, filho? Aí todo mundo obedeceu, lindo, né? Aí eu fui na cozinha e eu vi que Isaac sentou, eu de costa, eu vi que Isaac sentou no sofá. Quem já foi lá em casa na roça? Sabe, a sala, né, tudo aberto ali na cozinha. Aí eu fiz assim, Isaac tá no celular. Aí eu gritei, Isaac, ô tia, tá no celular? Ele ficou quieto. Aí eu fui, devagarzinho, tava ele e Felipe no sofá. Aí eu só fiz assim, ó, irmãos, entre os dois. Aí ele olhou pra mim assim, botou o celular, aí eu tirei. Não escondi, não, só fiz guardar mesmo. Aí ele fez, tia Anível é terrorista, viu? Não disse nada. Eu falei, aí ele falou assim, minha mãe tem olhos nas costas. Aí eu falei, não é. É porque eu conheço Isaac. Eu conheço Felipe. Eu sei o que eles estão fazendo. Eu sei, eu posso não saber tudo. Mas a maioria das coisas, as mães aqui, a gente não sabe ler. Diga aí. A gente sabe. E a gente sabe por quê? Porque vive longe? Porque vive como? Perto. Porque a gente vive perto. Quando eu morava na Itinga, aqui, que a gente não mora mais aqui, a gente mora no centro, Lauro, quando a gente morava aqui, quando o Balsara chegava com o carro, antes dele entrar no caminho, quando ele estava no meio do caminho, antes dele entrar no caminho, eu já sabia que era o nosso carro. O ronco, né? O barulho. A gente aprende a identificar as pessoas por essas coisas, que é a intimidade. E quando a gente tem intimidade, eu tenho intimidade com Ana. Eu falo, Ana, rapidinho, vem aqui. Mas se eu não tiver intimidade com Ana, eu falo, bom dia, Ana, tudo bom? A gente pode conversar? Não é diferente? É muito diferente. Davi, quando ele se viu naquela situação que ele chama Abiatar, ele vai com intimidade de relacionamento com Deus. Senhor, eu posso ir? Se eu for, eu vou ter sucesso? E eu não vou entrar nessa questão do colete sacerdotal, porque naquela época era usado, tinham 2 objetos que mostravam a vontade do Senhor, não vou entrar nessa parte, mas ali
há um propósito naquele colete e o Senhor responde a Davi: vá, pode ir, que você vai ter tudo o que você precisa. E aqui vem a terceira coisa, que é a parte que já começa a engrossar o caldo. Obedecer. Ele já tem a orientação, não tem? Quantas vezes a gente tem a orientação? Hein, Paulo? Quantas vezes Deus dá a orientação? É sempre que a gente vai? É sempre que a gente vai, irmãos? Não. Tinha 600 homens lá fora querendo fazer o quê com Davi? Apedrejar. E agora eu faço o quê? Porque Deus mandou eu ir. Sozinho eu não vou. Mas o povo está tudo com raiva de mim. Está colocando toda a culpa, porque recai sobre quem, pastor? Recai sobre quem? O líder. Você levou a gente para lá e deixou aqui o acampamento sozinho. As mulheres tudo aqui, os meninos remelentos, tudo sozinho, sem ninguém. E aí a hora de obedecer. O que é que Davi fez? Não sei. Mas ele convenceu os homens a irem com eles. É a parte que dói na gente, obedecer. Porque muitas vezes a gente vai ter que passar por cima da gente, passar por cima da vergonha, passar por cima da nossa vontade, passar por cima da vontade de descansar, passar por cima da vontade de estar em um lugar para estar em outro, para obedecer ao Senhor. Eu acredito que para Davi ele não foi fácil. Ele devia estar profundamente magoado. Uma hora aqueles homens eram os amigos aliados, agora eles eram os adversários. Estavam culpando e tramando contra a vida de Davi. Mas Davi consegue convencer e ele vai e obedece, independente daquela circunstância. E essa é a terceira lição que Davi traz para a gente: obedecer. E a quarta lição que Deus traz para a gente é quando no finalzinho tudo se passa, já Davi vai lá, resgata todo mundo, pega aquelas crianças, pega aquelas mulheres, traz todo mundo para casa. Mas Davi, a glória. Apesar de que foi ele que foi à frente desta batalha. Não foi ele? Foram os outros que tomaram a frente? Foi Abiatar? Não foi. Foi Davi. Mas no final, quando Davi volta, primeiro já começa em Bezor. Quando ele encontra aqueles homens ali, que os amigos, falam, esses aqui não merecem nada. Os despojos que nós encontramos aqui, pegamos todos de volta. Ah, esses que ficaram aqui, dá só aos filhos e às mulheres. E ali ele reconhece, irmãos, naquele momento, o poderio de Deus sobre a vida dele. Ele entende e mostra que não foi ele, mas que foi o Senhor quem deu a vitória para ele. Às vezes, por coisas tão simples, nós queremos o aplauso, não é? Coisas menores, pequenininhas. A gente fala, não foi eu, não foi eu que fiz. Ai, estava bonito, mas você viu que foi eu que fiz? Ou então, ninguém falou que foi você que fez. E no seu coração você fica ali, ninguém vai dizer que foi eu que fiz. Ninguém vai falar nada, nem um obrigado. Sabendo que quando a gente faz algo, quem nos dá a força, quem nos dá a valentia para ir concluir, seja o que for, irmãos. Desde uma coisa simples dentro de casa a um curso de faculdade. É o Senhor que nos dá a força. Se não for Ele, ninguém vai conseguir. A gente não consegue. Só que essa falta de consciência de que a glória é totalmente do Senhor invade a vaidade. Mas que coisa linda na vida de Davi, quando ele fala, não, irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor, versículo 25, o Senhor nos deu. Ele podia falar, nós fomos, nós conquistamos, é nosso. Ele fala, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores. Só voltando aqui um pouquinho para a obediência. Quando nós resolvemos obedecer, Deus transforma o nosso caminho para a gente andar. Não tem quem que fale, coloca o pé que o chão aparece? O caminho da obediência é assim. Quando Davi está indo lá buscar o povo, quem que ele encontra no meio do caminho? Um egípcio. Que estava com quem? Com os próprios que queimaram Ziclag. E este homem é usado para ajudar Davi. É isso que acontece quando a gente resolve obedecer ao Senhor.
Ele nos dá as armas necessárias para ir e fazer aquilo que a gente precisa fazer. Imagine encontrar alguém que estava naquele momento. Imagine para Davi perguntar e ele dizer assim: eu estava com meu senhor, eu estava lá queimando o Ziclag. Que faltou para Davi? Aí, mas Davi ele foi inteligente, claro, né? Como assim? Você estava onde? Eu estava lá na matança, no sequestro de Ziclag. E onde que está esse povo? Se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor não me der de volta para meu Senhor, se o Senhor não me matar, eu digo onde está. E esse homem é usado para ajudar Davi a resgatar suas esposas, as mulheres e as crianças. Falando aqui, parece simples e fácil. Mas aqui a gente está falando de uma guerra literal, muito difícil até da gente pensar com a nossa mente agora, nesse tempo que nós vivemos, apesar das guerras que estão ao nosso redor. Mas esse tipo de guerra, falando de acampamento, né, irmãos? Falando de animais, acampamento, 600 homens indo e vindo, a gente pensa assim, nossa, isso aconteceu mesmo? Sim, aconteceu. E hoje, as nossas guerras só mudaram de endereço. E mudaram a forma. Mas elas estão aí, todos os dias, diante de nós. E aqui é o nosso desafio. Esse congresso foi para despertar essa igreja, a começar pela minha vida. Porque o Senhor, Ele me deu uma identidade nele. O Senhor deu para cada um de vocês uma impressão dessa com o Espírito Santo de Deus. Quando Ele olha para Clailã, para Ana, para Paulo César, para qualquer um dos irmãos aqui que entendem o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, Ele vê a misericórdia dele na frente, por causa do Espírito Santo que nós temos. E o que o Senhor quer de nós é que a gente se comporte, se porte e viva como essa identidade na frente. Em casa, na igreja, irmãos, é fácil. O desafio é lá na rua. Eu falei em casa é fácil, né? Vou trocar minha frase aqui. Na igreja é fácil. Em casa e na rua é o nosso desafio. Porque começa pelos nossos próprios filhos a nossa guerra. De inculcar a palavra, de ser exemplo. Já começa por aí. E quando chega mais um pouco para frente, para a rua, na nossa vida diária, é que Deus olha para a gente e pergunta: Nívia, e aí? Te dei uma identidade nova. Você é geração eleita. Você é salva pela graça. Você é sacerdócio real. Você tem acesso à minha presença. Você, Nívia, é nação santa. Você foi separada para mim. Você está se portando dessa maneira? Essa é a mensagem que o Senhor pediu para falar para vocês. E começou na minha vida. Esses 3 dias, eu tenho certeza que o Senhor trouxe algo de despertar diferente sobre essa igreja. Eu me senti no acampamento aqui, pastor. Com uma esfera diferente. E com os menores da casa, né? São os menores. E eu quero finalizar a palavra falando o que Davi faz no finalzinho de tudo. Ele faz um decreto. Um decreto para que tantos que forem para a guerra, quantos que fiquem guardando as bagagens, tenham a mesma honra. Vamos levar isso para a nossa vida, irmãos. Quantos ficam na igreja cozinhando, limpando, intercedendo? Não é verdade? Enquanto outros vão, outros ficam trabalhando também. Então, nós temos que trazer para a nossa vida que Davi, numa guerra, teve a capacidade emocional, mental e espiritual de pensar em quem ele era no Senhor, o que fazer, obedecer, de ir e realmente verificar, ver Deus trabalhar na vida dele segundo aquilo que ele era em Deus. E assim seja na nossa vida. Amém?